O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum e adentramos no mês de setembro, mês que aqui no Brasil é dedicado às Escrituras, às Santas Escrituras. Veja, meus irmãos, é necessário que nesse mês façamos um propósito para que nos aproximemos mais dessa palavra, para que possamos nos tornar mais familiarizados com a palavra de Deus. Porque se há uma falta entre os católicos, dentre tantas outras, é que nós não temos o hábito, muitas vezes, de ler, meditar, ou seja, as Sagradas Escrituras. Será que nós temos familiaridade com a Bíblia? Será que conhecemos os livros bíblicos? Veja, nós precisamos conhecer mais o Senhor. E aqui nós nos recordamos daquela frase tão conhecida de São Jerônimo, aquele santo que traduziu a Sagrada Escritura do grego para o latim. Ele dizia que desconhecer as Escrituras é desconhecer Jesus. Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Se nós não temos familiaridade com as Escrituras, não teremos familiaridade com o Senhor. Não conheceremos o Senhor. Logo, nós não o amaremos. Porque não se ama aquilo que não se conhece. É necessário conhecer, é necessário buscar. Portanto, um propósito muito simples para esse mês de setembro é que todos os dias peguemos então as Escrituras para ler 5, 10 minutos, sobretudo os Evangelhos, que
é no próprio Evangelho onde está a vida de nosso Senhor Jesus. Temos o Evangelho de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Ou seja, e quem sabe começando por São Mateus todos os dias, lendo e refletindo um pouco para que aquela palavra torne-se para nós luz para os nossos passos. E quem sabe que criar um hábito que permaneça. Ou seja, termos familiaridade com a palavra de Deus. Então, um propósito, ou seja, um propósito que o Padre faz para vocês, né? Se ainda não há esse hábito entre vocês, que desde então haja esse hábito de ler as Escrituras, de buscar conhecer o Senhor. No Evangelho de hoje, nós vimos Jesus que vai até a região da Decápole e ali trazem até ele um homem surdo e que falava com dificuldade. E aquelas pessoas que levaram aquele homem até o Senhor pediram que ele impusesse a mão sobre ele. Jesus então pega aquele homem, se afasta da multidão e realiza o milagre. Como o Senhor realiza o milagre? Põe os seus dedos nos ouvidos daquele homem e com a saliva toca a língua dele. Veja, Jesus se usa de sinais para manifestar o seu poder, para manifestar a sua graça na vida daquele homem. Assim como nosso Senhor faz em outros momentos. Aqui nós nos recordamos claramente dos sacramentos. Ou seja, nós não somos somente espírito, nós somos corpo e espírito. Jesus, como sabe que necessitamos de elementos materiais, ou seja, ele então nos dá esses símbolos, esses elementos materiais para que ele manifeste a sua força, para que ele manifeste a sua graça na nossa vida. Por isso que todos os sacramentos, os 7 sacramentos, neles há o que nós chamamos de uma matéria do sacramento, ou seja, algo material, concreto, e que nós temos então a certeza clara de que a graça de Cristo está nos tocando. Veja, assim como Jesus tocou com os seus dedos divinos os ouvidos daquele homem, para que ele pudesse ser curado, Jesus também nos toca com a água abençoada, a água benta do Santo Batismo, para nos purificar dos nossos pecados. Como que nós sabemos que fomos purificados dos pecados? Quando aquela água é derramada em nós, e quando aquelas palavras do ministro ordenado é proferida, eu te batizo, etc, etc. Quando, por exemplo, nós vamos à confissão e despejamos os nossos pecados diante do sacerdote que age na pessoa de Cristo naquele momento, e quando nós então nos confessamos, o sacerdote diz: eu te absolvo dos teus pecados. E ali saímos com a certeza do nosso perdão, porque nós sabemos, Jesus falou para mim que eu estou perdoado por meio do sacerdote. Claro, se eu tenho as disposições prévias para isso, se estou arrependido dos meus pecados, se tenho de fato uma intenção reta de fugir das ocasiões de não querer mais pecar. Ou seja, nos sacramentos nós vemos claramente
o toque da graça de Deus. Quando, como na unção dos enfermos, que ungimos o doente, assim também o óleo era usado para ungir os doentes, para que se aliviasse a dor daqueles que padeciam o sofrimento. Assim também o óleo da unção dos enfermos é aquele que alivia não só as dores do corpo, mas as dores da alma. Ou seja, vemos claramente o Senhor que quis então nos dar os seus sacramentos. Depois, nós vemos outra realidade interessante desse evangelho. Jesus, ele realiza o milagre. Jesus ainda continua a realizar milagres? Sim. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é o mesmo. E, portanto, ele continua a realizar milagres. Sobretudo, realizando milagres na sua igreja. Porque a igreja, ela é, diríamos assim, o sacramento, o sinal de Cristo no mundo. Portanto, Jesus realiza verdadeiros milagres na sua igreja. E nós observamos esses milagres que Deus o faz, sobretudo por meio dos santos, sobretudo por meio daqueles homens e mulheres que viveram a radicalidade do Evangelho. E é muito interessante saber que a igreja, ela é a primeira a duvidar do milagre. Quando há uma possibilidade de milagre, a igreja é a primeira a dizer: espera aí, vamos observar, vamos pesquisar, vamos buscar a verdade. A igreja é aquela que está atrás da verdade, em busca da verdade. Por isso que, por exemplo, quando alguém que viveu com fama de santidade, ela precisa então ser canonizada pela igreja, é necessário que haja um milagre por intercessão daquele possível santo, daquele possível beato. Por isso que aqui no nosso país, ultimamente, muitos milagres têm acontecido com os santos que estão sendo canonizados nos últimos tempos. Nós sabemos que o milagre da canonização de Carlos Acutis foi aqui, da sua beatificação. Sabemos que o milagre para a canonização de São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, os pastorinhos de Fátima, aconteceu também aqui no nosso país. Um menino que estava brincando em casa, no terceiro andar, ou segundo andar, não me recordo bem, e ele acabou caindo, daquela altura, sofreu uma queda grave, bateu com a cabeça. Mas ele não só não morreu, mas também não teve nenhuma consequência dessa queda. Ou seja, os médicos que atenderam aquela criança, e uma pesquisa posterior, científica, detalhada, não conseguiu explicar o fenômeno. Não conseguiu explicar como aquela criança sobreviveu àquela queda. Como aquela criança não teve nenhuma consequência daquela queda. Ou seja, uma consequência que ficaria para a sua vida. E os médicos chegaram a dizer: não sabemos como explicar. Quando a ciência, ela não consegue explicar aquele fato, aquele fenômeno, a igreja começa a olhar para aquela situação como um possível milagre. E assim aconteceu. Veja,
a Igreja Católica é a única instituição religiosa que investiga cientificamente os milagres, para dizer oficialmente que o milagre aconteceu. E nós sabemos que muitas vezes não são médicos católicos, médicos cristãos, cientistas cristãos que fazem a pesquisa, mas são ateus. São pessoas que não têm fé e que dizem: nós não sabemos explicar. Não sabemos. Como, por exemplo, o milagre extraordinário do sol que aconteceu em Fátima, quando mais de 70 mil pessoas viu o sol girando, como que se aproximando da terra. Pessoas viram esse milagre a quilômetros de distância daquele lugar. Os cientistas até hoje não sabem explicar aquele fenômeno. Estava caindo uma chuva torrencial, de repente o sol apareceu, o chão ficou completamente seco, as roupas das pessoas que ali estavam encharcadas, completamente secas. Ninguém sabe explicar cientificamente essa realidade da intervenção direta de Deus, que é o milagre, nesse caso, por intercessão da Virgem Maria. Meus irmãos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas nós sabemos que o milagre, ele não é propriamente uma realidade de fé. O milagre, ele suscita a fé. O milagre é como que uma preparação para a fé. E muitas vezes Deus realiza milagres exatamente para isso. Para que suscite a fé no coração daquele homem, daquela mulher. Mas não quer dizer necessariamente que aqueles que presenciam milagres se convertam. Porque nós vimos o Senhor que muitas vezes faz milagre e muitos com o seu coração fechado não se voltam para Deus. Por isso, para que Jesus faça um outro milagre, ou seja, um milagre espiritual, é necessário que abramos o nosso coração para Ele. E nós sabemos que o milagre maior que o Senhor quer fazer em nós, em qualquer um, é um milagre espiritual. Porque muito pior do que não ouvir, muito pior do que não falar, é não saber ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Aí está. O pior mudo é aquele que não quer falar. Ou seja, aquele que não quer ouvir a palavra de Deus, aquele que não quer falar de Deus, aquele que não quer proclamar a palavra de Deus. Essa é a pior surdez, essa é a pior mudez. E é o Senhor, meus irmãos, que pode também realizar essa cura em nós, em tantos outros. Talvez nós achemos que não necessitamos de cura. Talvez nós achemos que estamos totalmente convertidos. Não. Todos nós necessitamos, de alguma maneira, nos abrir para o Senhor. Porque muitas vezes o Senhor coloca no nosso coração, na nossa alma, uma moção divina, algo que Ele quer falar ao nosso coração, e muitas vezes nós não nos damos conta, não conseguimos ouvir, ou quando ouvimos, não obedecemos. Uma pessoa, por exemplo, que não se dedica ao encontro com o Senhor através das Escrituras, dificilmente vai ouvir o que Deus quer para a sua vida. Uma pessoa que não reza,
uma pessoa que não procura ser melhor a cada dia, terá como que um obstáculo para ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes o Senhor, por situações muito simples, o Senhor fala para nós: olha, deixa de orgulho, deixa esse orgulho de lado, que vai te afundar. Às vezes nós não conseguimos ouvir, e às vezes quando ouvimos não damos trela para o Senhor. Às vezes o Senhor fala para nós. Veja, talvez isso já aconteceu com vocês. Às vezes está no ônibus, está dirigindo, ou talvez você está no momento de oração e vem: preciso perdoar aquela pessoa. Preciso ir ao encontro daquela pessoa. É Deus que está falando. É o Senhor que está falando. Quando muitas vezes nós nos damos conta de que fizemos algo de errado. Puxa, aquilo que eu fiz foi algo muito errado. Que a nossa consciência não dava conta e agora está dando conta. É o Senhor que está falando. E o Senhor diz: vai se confessar. E o Senhor diz: muda de vida. Muitas vezes nós não nos damos conta disso. Quando não damos um bom testemunho e Deus nos diz: para de fazer isso, para de dizer mal dos outros, para de dizer fofocas, para de escutar fofocas, de julgar, de desejar o mal. Para com isso. É o Senhor que nos fala. Precisamos estar com os nossos ouvidos abertos para acolher o Senhor, ou seja, para estarmos sozinhos com o Senhor, como aconteceu com esse homem, e através desse encontro íntimo, mudar a realidade da nossa vida. Ao mesmo tempo, meus irmãos, vimos que esse homem tinha dificuldade para falar. Às vezes nós sabemos falar de muitas coisas. Sabemos falar de futebol, de política, entendemos muito bem, talvez, sobre a nossa profissão, sabemos até mesmo da vida dos outros, quando não deveríamos saber, mas não sabemos de Deus, não sabemos falar de Deus. Quando alguém nos pergunta algo sobre a nossa religião, sobre a nossa fé, nós fugimos, nos afastamos, temos medo porque não sabemos. Ou seja, temos dificuldades de falar sobre Deus por vergonha, tantas outras coisas mais. É necessário, meus irmãos, que o Senhor realize também o milagre em nós, para que ouçamos, acolhamos a sua palavra e para que de fato possamos proclamá-la. Talvez nós conheçamos uma pessoa muito perto de nós que está fechada para a palavra de Deus, fechada para Deus. É necessário que tenhamos paciência. É necessário que rezemos por essa pessoa, que façamos algum pequeno sacrifício e no momento oportuno também falar para ela sobre Deus e implorar a graça para que o Senhor também possa encontrá-lo. Assim como aqueles homens que levaram aquele homem surdo e mudo até Jesus, é necessário que nós também queiramos levar outros até Jesus, para que ele diga também: éfata, abre-te, e realize a cura maior, a cura da nossa alma, para que estejamos abertos àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.